3 cuidados que você precisa ter na sua propriedade na transição do período da água para o período da seca. O que eu quero conversar com vocês aqui hoje é muito importante, então já aproveita. Se você não é inscrito no nosso canal, tem muita gente que assiste aqui que ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative as notificações e vamos pro tema. Vamos lá. Primeiro lugar, o que é a transição das águas para seca? É o período que o capim começa a perder umidade do solo, já que ele já perdeu a umidade do ar, da chuva. Agora ele começa a perder o acesso à umidade do solo que tinha ficado retido por alguns tempos. Esse período de redução dessa umidade do solo é a transição. Você percebe que quando para de chover, o capim não seca de uma vez, ele leva um tempo para secar. E aí, sobre isso, o que nós precisamos ter muito cuidado? À medida que reduz essa umidade, a gente perde capacidade de brotação do capim. Então nós temos que ter muito cuidado com o manejo, porque se eu levar o meu capim para a entrada da seca já na altura de reserva, eu não posso usar ele mais no período da seca, porque ele não vai brotar de novo, ele não vai crescer, ele não vai subir mais. E se acabar o capim da minha fazenda, não, a altura de reserva não é uma reserva de capim, porque se você usar ela, você vai ficar sem capim de tudo. Então, você tem que tomar cuidado com o seguinte: maneja o seu capim nas alturas máxima ou às vezes até um pouco mais da altura máxima, que é o diferimento de pastejo. Diferimento de pastejo você deixa passar da altura máxima para acumular bastante massa. E aí depois, lá na frente, a hora que entrar o período das águas de novo, se precisar você roça o capim ou você joga alguns animais para comer os talos remanescentes, né? Então, esse cuidado de altura de manejo do capim, ele tem dois lados. Primeiro, não deixe o capim entrar no período da seca na altura mínima ou chamada altura de reserva. Segundo, quando você deixar o capim para a altura máxima, dependendo da espécie forrageira, você pode deixar ele passar um pouco. Lembrando, aquelas espécies duras demais, eu não recomendo utilizar para diferimento de pastejo. Tipo a maioria dos pânicos, o MG5, alguns capins aí que não é interessante passar muito da altura máxima, senão nenhum animal come, nem vaca parida come ele. Uma coisa muito interessante, nós temos uma aula dentro da Escola de Pecuária Lucrativa que eu falo exatamente sobre as alturas corretas de manejo de cada um dos capins. Aqui também você consegue encontrar alguns vídeos isolados sobre cada um desses capins, onde eu falo a altura de manejo também. Só que se você quer isso com muito mais detalhes, muito mais profundidade, aqui na descrição tem um link da Escola de Pecuária Lucrativa, é só você entrar lá, tem uma aula gratuita para você assistir na página, mas você já consegue acessar a escola naquela página mesmo. Segundo ponto, qualidade da fonte de água, muito importante para esse período de transição. Se a gente tem a redução da água que vem das chuvas para poder alimentar essa fonte de água, às vezes uma mina, às vezes algum poço mais superficial que tem dentro da propriedade, a gente precisa ficar muito atento, porque com a redução das águas, com a redução da chuva, a gente deixa de ter essa alimentação constante das represas, deixa de ter essa alimentação constante das águas correntes na propriedade. Em alguns casos, essa água chega até a secar, então a gente tem que estar atento com isso. Melhor momento da gente avaliar a qualidade da água na nossa propriedade é a seca. Porque se ela é boa na seca, nas águas ela vai ser excelente. Assim a gente consegue avaliar. Eu sou muito contra cacimba, né, dentro da fazenda, que são aqueles poços secos escavados para acumular água. Só que tem alguns lugares que eu vou que na seca essa cacimba tem muita água ainda. Ela é praticamente uma represa. Então nesses casos pode até funcionar bem, porque a gente não tem tanta matéria orgânica em contato com a superfície da água, né? Mas, no geral, não gosto de cacimba, prefiro que se trabalhe com aguada natural, uma represa mesmo, propriamente dito, ou às vezes a aguada artificial, que é o melhor de todos os casos. Lembre-se, você cuida da água da sua propriedade. Se a água que está sendo fornecida para os seus animais é uma água de baixa qualidade, 90% das vezes a culpa é sua. Tá? Por que não 10% das vezes, né? Porque esses outros 10%, muitas vezes, a própria água mesmo da mina ou do poço é uma água de baixa qualidade. Você tem que ficar buscando outras fontes de água para você conseguir chegar nela, né? Terceiro ponto, suplementação que você vai utilizar nesse período de transição. Período das águas, os animais se comportam comendo o suplemento de uma forma. Na seca se comporta totalmente diferente. A digestibilidade do capim cai demais.
Então os animais eles buscam essa falta de nutriente, essa compensação nutricional no coxo. Então eles vão para o coxo, vão querer comer o que está lá no coxo, como se fosse um alimento. Independente se você está usando um mineral, um adensado, um 0,1, um 0,2, um 0,3, eles vão aumentar o consumo. Possibilidades que a gente tem para isso. Ou a utilização de um suplemento para seca, o que eu não gosto e eu não recomendo. Assim, vou te falar que para recomendar isso tem que ser um caso muito específico e a pessoa tem que realmente querer reduzir o consumo na seca. Porque se sobrar desse suplemento lá nas águas é fria, viu? É pepino para fazenda. Esse suplemento para seca pode ser uma solução. Ele tem mais sal branco, ele tem mais ureia, tem mais componentes que vai travar o consumo do animal. Mas temos como colocar o suplemento para o período das águas, já se planejando para o aumento de até 50% do consumo dele. Se a gente manter o suplemento sem fazer essa troca na transição, a chance do animal sofrer o estresse da transição é muito menor. A gente mantém o suplemento. Lógico, você está usando mineral adensado, vai entrar na seca, você não vai trocar exatamente na transição. Você troca uns 30, 40 dias antes, para o animal primeiro sofrer o estresse da troca de suplemento, em outro momento ele sofreu o estresse da troca de qualidade do capim, né? Sai do capim mais verdinho para o capim que está com menor digestibilidade, capim mais seco. Então esses 3 pontos, gente, são essenciais. A gente precisa muito cuidar da altura de manejo do capim para eu ter uma boa proporção de folhas e eu ter massa ao mesmo tempo no período da seca. Eu preciso cuidar da qualidade da água e eu preciso cuidar de qual suplementação que eu vou usar nesse período de transição. Entendido? Se, além desses 3 pontos, tem mais algum ponto que você acha importantíssimo a gente conversar aqui, coloca nos comentários para mim. Desse jeito a gente consegue avaliar cada vez mais coisas para ajudar os produtores. Beleza então, pessoal? Então lembrem-se, para mais detalhes, você consegue encontrar muito material na Escola de Pecuária Lucrativa. O link tá aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, dá um curtir pra gente aí e não se esquece de inscrever. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.